Olá, hoje será apresentada uma aula sobre função de partição molecular da disciplina de termodinâmica aplicada à biotecnologia do nosso curso de biotecnologia da UFPA. A apresentação será dividida em 3 partes: a introdução, que é a definição da função de partição molecular, a interpretação dessa função e a aproximação e fatoração da função de partição. Então eu vou começar falando sobre a função de partição molecular. Uma definição. A função de partição molecular é uma mecânica estatística que permite, que contém toda a informação termodinâmica a respeito do sistema. Por exemplo, a energia interna, a capacidade calorífica, a entropia, entre outros. Mas antes de falar dela, eu preciso falar sobre a distribuição de Boltzmann, que permite calcular o número de moléculas em cada estado do sistema a uma dada temperatura. O K seria a constante de Boltzmann e tudo isso é dividido pelo Q, que a gente chama de função de partição molecular. A função de partição molecular, que é essa formulazinha, ela implica em ser a soma de todos os estados e não só dos níveis de energia, mas sim de todos os estados de energia. E aqui é o K, a gente também usa o K, que é a mesma constante de Boltzmann, também usa a temperatura. E essa fórmula, a função de partição molecular, também representa o número de estados termicamente acessíveis na temperatura de interesse. Essa é a função original da partição molecular, que representa a função de partição molecular e o somatório de todos os estados em seus respectivos níveis de energia. Mas essa aqui é outra forma de representar essa função, que é a função de partição molecular, foi representado que foi o estado fundamental, onde eu é elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1, e mais a soma de todos os estados em seus respectivos níveis. É um exercício sucessivamente. Então, para a interpretação da função da partição molecular, nós temos que relacionar com a temperatura. Então, quando a temperatura tende a zero, todos esses expoentes vão ser cancelados. Eles sendo cancelados, fica apenas que a função de partição molecular é igual a 1. Então, apenas o estado fundamental da energia vai ser preenchido, já que a temperatura tende a zero. E quando a temperatura tende ao infinito, quando as temperaturas estão cada vez mais elevadas, a função de partição ela vai ser sempre somada a mais um, tendendo ao infinito. Enquanto a temperatura ela é mediana, apenas alguns estados de energia vão ser preenchidos. Então, vão ficar mais um, 0, mais 1, 0, assim sucessivamente, representando que os números de estados são tecnicamente acessíveis na temperatura de interesse. Sendo ela 0, você controla para ser mais alta, ou quando ela é mediana. Então, podemos inferir que a função de partição molecular ela aumenta com a temperatura. Então, para moléculas com níveis de energia pouco espaçados, a função de partição ela vai ficar maior. Com níveis de energia muito espaçados, a função de partição vai ficar muito pequena. Nesse caso, poucos estados com pequena energia estarão ocupados com a temperatura menor. Indo agora para a terceira e última parte da apresentação, nós iremos falar sobre a aproximação e fatoração da função de partição. Como essa parte do capítulo requer muitos cálculos, então nós decidimos mudar o modelo de apresentação para que fique mais fácil o entendimento. Bom, geralmente não se obtém expressões analíticas exatas das funções de partição, porém às vezes é possível encontrar expressões analíticas aproximadas dessas funções. Estas podem ser de grande ajuda em áreas
como por exemplo a química. Sendo assim, temos como exemplo uma partícula que possui uma massa m, que pode então se deslocar dentro de uma caixa em apenas uma dimensão de comprimento x. Podemos então calcular a função de partição desse sistema, a pequena separação entre os níveis de energia e o grande número de estados acessíveis às temperaturas próximas à temperatura ambiente. Essa equação é tida como Qx é igual a 2πm sobre constante de Planck ao quadrado versus beta, tudo isso elevado a meio vezes x, tendo beta como sendo igual a 1 sobre k vezes t, sendo k a constante de Boltzmann. Fazendo a substituição de beta, temos então Qx é igual a 2πm sobre constante de Planck ao quadrado vezes 1 sobre k vezes t. Tudo isso elevado a meio vezes x. Agora ocorre a inversão da fração 1 sobre k vezes t, formando então a equação Qx é igual a 2πm vezes k vezes t sobre constante de Planck ao quadrado, e tudo isso estando elevado a meio e multiplicado pelo x. Essa expressão demonstrou então que a função de partição do movimento translacional irá aumentar com o comprimento da caixa e com a massa da partícula, pois em ambos os casos a separação entre os níveis de energia torna-se menor, e assim mais níveis tornam-se termicamente acessíveis. Também, para uma dada massa e um dado comprimento de caixa, a função de partição irá aumentar conforme a temperatura aumentará, pois, nesse caso, mais estados tornam-se acessíveis. Iremos agora demonstrar a justificativa da equação da função de partição para uma partícula em uma caixa unidimensional. Os níveis de energia de uma dada molécula de massa m em uma caixa linear que possui comprimento x é dado pela equação E é igual a n ao quadrado vezes constante de Planck ao quadrado sobre 8mx ao quadrado. Sendo assim, quando o sistema possui o nível de energia mais baixo, ou seja, n igual a 1, ele possui energia igual a constante de Planck ao quadrado sobre 8mx ao quadrado, e assim as energias em relação a esse nível serão E é igual a n ao quadrado menos 1 vezes epsilon, e E igual a h ao quadrado sobre 8mx ao quadrado. Sendo assim, a soma a calcular é Qx é igual ao somatório de Euler elevado a menos n ao quadrado menos 1 vezes beta vezes epsilon. Como os níveis de energia translacionais estão muito próximos uns dos outros, é possível utilizar uma integral para auxiliar na soma. O limite inferior da equação pode ser igualado a zero. Outras modificações deverão ocorrer ao longo da equação, como por exemplo, a mudança de n ao quadrado menos 1 por n ao quadrado, a substituição de dn por dx sobre beta vezes epsilon elevado a meio. Essas mudanças não terão um grande impacto no valor final da equação. Além disso, é possível a substituição do n ao quadrado vezes beta vezes epsilon pelo x ao quadrado, para que assim se torne mais fácil a integração. Sendo assim, a fração 1 sobre beta vezes epsilon elevado a meio sai da integração, pois trata-se de uma constante. Dessa forma, é possível utilizar uma das propriedades das integrais impróprias, na qual a integral do número de Euler elevado a menos x ao quadrado é igual a meio vezes a raiz de π. Dessa forma, a equação se torna Qx é igual a 1 sobre beta vezes epsilon elevado a meio vezes 1 sobre 2 vezes raiz de π. Para melhorar o cálculo, é possível ainda multiplicar a fração meio pela raiz de π, logo após transformar a raiz em expoente. Substituindo o epsilon por constante de Planck ao quadrado sobre 8mx ao quadrado, temos uma nova equação. Inverte-se a ordem da equação. É possível então tirar a raiz do x ao quadrado, fazendo com que ele saia dos parênteses. Desenvolve-se então o 8, retira-se a raiz do 4 e a divide por 2. Após multiplicar os dois termos, obtém-se a equação de partição
para a translação em uma dimensão, como dito anteriormente. Também é possível obter expressões quando a energia das moléculas provém de diferentes fontes, sendo então a energia a soma dessas contribuições independentes. A função de partição será o produto das funções correspondentes a cada modo de movimento. Se uma molécula tiver a liberdade de realizar um movimento de transladação em 3 dimensões, a energia total da molécula é a soma das energias nas 3 dimensões, no qual N1, N2 e N3 são números quânticos de movimento nos vértices x, y e z. Sendo assim, a função de partição pode ser fatorada como descrito. Se a energia de uma molécula pode ser escrita como a soma das parcelas independentes, a função de partição será igual ao produto das funções de partição correspondente a cada parcela. Já vimos como obter a função de partição na direção x anteriormente. Agora, para obter as outras duas, basta substituir x por y ou por z. Sendo assim, a função de partição para o movimento de translação em 3 dimensões é q igual a 2πm sobre constante de Planck ao quadrado vezes beta, tudo isso elevado a 3 sobre 2 x vezes y vezes z. X vezes y vezes z são igual ao volume do recipiente. Sendo assim, podemos afirmar que a função de partição é igual ao volume sobre a grandeza de comprimento de onda térmica elevado ao cubo. Comprimento de onda térmica ou comprimento de onda térmica de de Broglie é igual a beta sobre 2πm, tudo isso elevado a meio vezes h. Fazendo a substituição de beta por 1 sobre k vezes t, teremos a função 1 sobre k vezes t vezes 1 sobre 2πm. Após a multiplicação, teremos então a função final, que diz que o comprimento de onda térmico é igual a constante de Planck dividido por 2πm vezes k vezes t, tudo isso elevado a meio. Então, o comprimento diminui com o aumento da massa da partícula e da temperatura. A função de partição continua aumentando com a massa da partícula e com a temperatura, porém elevada agora a 3 sobre 2 e com o volume de forma proporcional.